Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Leamos do verso 6 até o verso 12 do capítulo 21 do Evangelho de João, porque assim nos diz a palavra de Deus. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Meus queridos, a proposta do homem que estava na praia, um desconhecido até então, deveria ter soado um tanto estranha. Pretender orientar pescadores experientes a como proceder para pegar peixes é o mesmo que querer ensinar o padre a rezar missa, como se diz no ditado popular brasileiro. Nenhum pescador experiente aceitaria uma intervenção dessa da parte de um desconhecido que, porventura, estava passeando ali pela praia. Mas, de alguma forma, os experientes pescadores Pedro e João atenderam aquela voz sem questionar. Embora exaustos, lançaram as redes uma vez mais. E à medida em que Pedro e seus companheiros começaram a recolher a rede, foram tomados de uma grande surpresa. Havia uma quantidade razoável de peixes grandes nela malhados, além de outros menores. Havia tantos peixes na rede que eles estavam encontrando dificuldade para puxá-la de volta para o barco. Este ocorrido contrastava com os resultados negativos de toda aquela noite de pesca. João, então, logo fez uma conexão inevitável. Por isto foi que disse aos seus companheiros: é o Senhor. Em outras palavras, só pode ser o Senhor. Não foi a primeira vez que ele ouvira aquela voz de comando, e ao ouvi-la e atendê-la, sempre o resultado da pescaria era surpreendente. Nenhuma outra voz de comando produziria tal efeito. Muito embora os resultados daquela pescaria de peixes tivessem sido extraordinária, o propósito maior de Jesus era o de mostrar a eles que deveriam sempre lançar as redes sob a sua palavra, sob o seu comando. Não as redes para pescar peixe, mas as redes do Evangelho para pescar almas. Porque o propósito de Jesus era o de fazer deles pescadores de homens. É inegável que existe um princípio espiritual neste ocorrido, pois toda a situação foi transformada repentinamente mediante a presença de Jesus. Por conta própria, os discípulos nunca serão bem-sucedidos na tarefa de evangelização, mas sob o comando dele, Jesus. Os resultados sempre serão surpreendentes. Ao comentar sobre este ocorrido, William MacDonald afirmou, abro aspas, quando o Senhor dirige o nosso serviço, não há mais redes vazias. Ele sabe onde há almas prontas a ser salvas e está pronto a dirigir-nos a elas, se nós assim deixarmos. Com este milagre, Jesus também tinha o objetivo de fortalecer a fé daqueles discípulos. João registrou no verso 7. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Pedro era assim, um homem de ação.
impulsivo. Como o barco estava perto da praia, provavelmente o lugar não era fundo e, por tal razão, apressou-se em ir ao encontro de Jesus. Os demais permaneceram no barco, puxando a rede para a praia. Quando todos eles chegaram na praia, viram uma cena muito especial. Havia um braseiro e sobre ele alguns peixes assando e havia também pães ali. E permitam-me citar mais uma vez o comentário de William MacDonald sobre este fato, pois assim afirmou ele. Abro aspas. Ele, referindo-se a Jesus, não depende dos nossos fracos esforços. Sem dúvida, aprenderemos no céu que enquanto muitos foram salvos através da pregação e do testemunho pessoal, muitos outros foram salvos pelo Senhor sem nenhuma ajuda humana. Fecho aspas. No verso 10 está registrado. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. A proposta de Jesus não era que eles ajudassem a completar o assado com alguns peixes, porque, caso contrário, não haveria o suficiente para todos ali. Não. A ideia era de que contemplasse o resultado da pescaria feita sob o comando dele, a fim de lembrarem sempre que a obediência à sua palavra é o segredo do sucesso na obra do Senhor. A seguir, Jesus convidou-os a comer com ele e nenhum deles ousava perguntar-lhe, quem és tu? Pois sabiam, lá no fundo de suas almas, que era Jesus. Aquela presença era tão abençoadora que retirava da alma daqueles homens toda e qualquer sombra de dúvidas. Aquela presença tão especial preenchia o coração daqueles homens de tal maneira que eles nem tinham coragem de fazer-lhe qualquer pergunta, pois sabiam que estavam diante do Senhor da glória. Reflita sobre isso. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, que encontro maravilhoso providenciado pelo Senhor Jesus para mais uma vez apresentar-se aos seus discípulos. E o Senhor os fez lembrar daquela pesca que eles haviam feito tempos atrás, quando debaixo da tua palavra, sob a tua orientação, embora não tivesse apanhado a noite toda qualquer peixe, como nessa noite agora, que acabamos de ver, eles assim o fizeram e ficaram surpreendidos. Agora, mais uma vez, o Senhor os encoraja, embora eles não soubessem ainda que era o Senhor, a lançarem as redes. E eles o fizeram. E quando obtiveram o resultado, ficaram estarrecidos e logo compreenderam que não poderia ser outro a dar-lhes tal comando, senão o Senhor. Mas tudo isso apontava para o fato de que o Senhor queria que eles se tornassem pescadores de homens debaixo do teu comando, obedientes à tua voz, à tua vontade, entendendo que sem o Senhor eles nada poderiam fazer. Trabalhariam muito sem nenhum resultado, mas debaixo do teu comando eles teriam resultados extraordinários. E dentre eles, o fato de que as suas redes não iriam se romper, mesmo que a pescaria fosse maravilhosa na pesca de homens. Ajuda-nos a compreender essa verdade, porque essa lição não foi só para aqueles, mas para todos nós. E que possamos sim, Senhor Deus, obedecer ao teu chamado, porque o Senhor veio não apenas para nos salvar, para nos fazer parecidos contigo, para desfrutarmos da tua glória, mas enquanto aqui vivemos, o Senhor também nos salvou, para que nós nos tornemos também pescadores de homens, que possamos cumprir assim a tua vontade. É a oração que fazemos no teu nome precioso, nome que se eleva sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada quarta-feira. Fiquem na paz do Senhor.